Fala galera, hoje o nosso tema aqui é sobre o mercado imobiliário no Brasil. Recentemente, eu comecei a procurar terrenos, imóveis, esse tipo de coisa, né? Na ideia de sair de onde eu tô, né? Possivelmente. Na verdade, estava fazendo aí uma sondagem para ver como tá o mercado. Questão de preços, localização, condições. E aprendi bastante coisa em coisa de 2 semanas a respeito disso, né? Uma coisa interessante, que eu vou falar no final do vídeo, então fica aí até o final, é como você pode driblar toda essa situação, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece é que você vai perceber que os preços estão extremamente altos, né? Principalmente se você mora numa capital, né? Então o que que acontece? Você vai encontrar imóveis ruins em lugares, bairros talvez bons, que estejam acessíveis para você, ou talvez você vai encontrar imóveis bons que estão muito longe para você. Dificilmente você consegue comprar alguma coisa boa e num ponto legal da cidade, né? A menos que você ganhe muito bem. Mas se vocês pensarem, qualquer apartamentinho bunda hoje em dia tá R$ 500 mil numa capital. Qualquer apartamentinho bunda. E a gente fala, nossa, R$ 500 mil, né? Cara, para uma pessoa, para muita gente, isso é uma vida de trabalho. E o cara paga entrar no financiamento, ele vai pagar 3 apartamentos se ele não puder pagar aí pelo menos uma prestação a mais por mês amortizando, né? E vamos combinar, por exemplo, um apartamento full réplica de R$ 500 mil vai te sair aí a prestação entre 3.500 a R$ 5.000, dependendo do sistema que você adotar, saque lá o price, né? É, R$ 5.000, quem é que pode dar R$ 5.000 só num imóvel todo mês? Essa é uma pergunta que não tem solução, né? No Brasil, pelo menos não, né? Pouquíssima gente pode fazer isso. E supondo que você possa fazer isso, você consegue dar 5.000 e mais uma outra prestação junto para amortizar? Um imóvelzinho desse? Nós não estamos falando de uma mansão, de nada disso. Um apartamento, 2 quartos, cinquinho, tá? Então, vocês veem que a situação é bastante complicada. Aí você começa a procurar alternativas, certo? Eu, por exemplo, não gosto de morar em apartamento. Não gosto de vizinho enchendo o saco, não gosto de conviver com muita gente, porque acho que quanto mais ser humano tem junto, maior a chance de ter problema. Então eu sempre gosto de ficar um pouco mais isolado. Uma solução que você procura vou procurar área rural que não seja tão afastada da cidade assim. Aí é preferível você comprar uma motinha e ir e voltar todo dia do que você ter que pagar, ser um escravo do próprio apartamento, né? Aí você se dá conta de que sim, existem terrenos até mais baratos na região mais rural, porém sem segurança nenhuma. Quer dizer, você vai morar sozinho no meio do mato e ficar sujeito a todo tipo de bandidagem, né, que só tem aumentado no Brasil. Isso é um segundo ponto, né? Vocês vão ver que todas as soluções que eu estou tentando mostrar aqui aparece um problema. Então, na zona rural, a segurança é um problema muito grande. E às vezes não adianta você ter um revólver, uma espingarda, que é permitido para quem mora na zona rural, né? Simplesmente porque podem entrar 5, 6 caras armados ali. E você tá morando sozinho lá, por exemplo. Complicado. Ou você pode sair de casa e ser roubado. E aí não é legal você viver com medo de que vai chegar em casa e não vai ter mais nada lá, né? Isso não é paz de espírito, que é o que você tá buscando. Bom, aí você pega e tenta encontrar uma outra alternativa. Aí você fala, tá, vou procurar alguma casa mais esteja mais surrada, até num bairro próximo, e eu reformo ela. Vou tentar aprender um pouco sobre reforma. E aí você vê que mesmo as casas surradas, elas estão extremamente caras, né? E aí você vai ter que aprender a fazer reforma. Você vai gastar dinheiro e você vai ter que gastar um tempo para fazer você mesmo, se você não quer torrar todo o seu dinheiro, né? Aí uma solução é o quê? Procurar terrenos. Geralmente, terrenos em cidades grandes são muito caros. E aí o problema é que se você até consegue comprar o terreno, mas aí você não tem dinheiro para você fazer a casa depois, né? Eh, então, vejam que tudo que você procura como alternativa vira uma sinuca de bico. Você foge para um lado, bate no outro, né?
E tem um detalhe, por exemplo, vocês vão ver que o Estado ele faz de tudo para atrapalhar. Então, por exemplo, se você compra um terreno que tem lá 100.000 metros quadrados, supondo, metade dele você não pode construir. Por quê? Porque o Estado regula e diz: olha, você só pode ocupar 50% do terreno para legalizar a obra. E detalhe, tem que ter um recuo, então você não pode construir de cara para a rua, você tem que jogar a casa mais para dentro do terreno. Quer dizer, o terreno é seu e eles que falam o que você pode fazer ou não, né, cara? É impressionante. Você compra após terras e você não pode fazer nada com elas sem autorização deles. Ou seja, a terra não é tua, né? E se não pagar IPTU, perde, hein? Bom, aí você começa a buscar alternativas, né? Uma solução agora que eu vou colocar é o quê? É você fazer colocando a própria mão na massa. Aí vocês podem estar pensando, quem não entende da área, né, pode pensar: pô, você é maluco, cara. Vai gastar dinheiro e vai fazer tudo errado. Cara, hoje em dia eu falo porque eu tô pesquisando faz uma cara sobre isso. Você tem várias alternativas que na gringa são muito comuns. Por exemplo, o steel frame. O que que é o steel frame? É uma casa pré-construída toda de aço. Então, uma empresa ali cobra a estrutura inteira da casa pronta, vem igual um Lego para você montar, você só parafusa. Você vai gastar coisa de uns R$ 20.000 pra estrutura da casa. Depois você vem preenchendo com madeirite, com EPS, que é um isopor anti-chama que resiste pra caramba, forte pra caramba. Você pode chapiscar ele ali, ele fica igual concreto, para fins de fechar a parede, né? E é um material leve, você mesmo pode encaixar ali com a mão e fazer todo o serviço. Você tem vídeos no YouTube ensinando como fazer todas essas coisas, né, parte por parte. Então, eu vou fechar a parede, como é que faz? Como é que eu faço para colocar o piso? Como é que eu faço para Então, isso é uma solução, né? Tem cabanas que são bem baratas, que você pode montar cabanas grandes, também numa casa, em steel frame. Uma outra solução é você construir a casa toda em EPS, toda em isopor. Também dá para fazer, né? Você vai precisar basicamente ali de uma estruturazinha de pilar ali, talvez ali uma viga se você vai fazer um pavimento em cima e aí já é, né? Você tem opções de acabamento incríveis, cara, e baratos, que ficam bonitas e ficam baratos, né? Pra você não ter que: eu vou colocar porcelanato no chão". Pô, tá, beleza, você vai gastar uma grana, né? Eh, e aí você vai ter que aprender a instalar aquilo direitinho, né? Tem umas coisas que são adesivas, por exemplo, você não precisa mais pintar a parede, você pode colar um papel de parede que imita madeira, por exemplo. Parece realmente madeira. É muito legal. Eh, uma outra solução, né, tem o steel frame, tem o EPS e você tem, também casas de madeira pré-moldadas. Mesma lógica, só que toda em madeira. E a madeira é boa, isolante acústica e térmica. Então, ela vem toda pré-moldada as peças, só vai encaixando ali, igual um Lego, né. Também é uma opção barata. Só que a madeira tem um problema da segurança, né. Se alguém entra ali com um machado e mete na parede, ele consegue entrar na tua casa, em teoria, né. Então, tem esse problema. Aí você tem algumas outras opções. Eu estudei sobre tijolo ecológico, que também é um tijolo que você só vai encaixando um no outro, não tem como você errar ali, né, se você for minimamente inteligente. Tem tijolos de concreto também que você pode encaixar, pré-moldados, você vai encaixando como se fossem pecinhas de Lego, né. É só você garantir que tá tudo alinhado, tudo certinho, também não é muito difícil, você coloca umas madeiras ali posicionadas, né. Eh E você também tem a opção de construir teu próprio tijolo, né, você fazer a argamassa ali, fazer o concreto, né, e fazer umas formas e você produzir o próprio tijolo. Ou com formas de madeira e tijolo também, que é uma tecnologia que se usa muito na gringa. Você também tem outra opção, que é você construir, uma estrutura mais leve, então você faria por exemplo, mas aí você tem o problema da segurança também, que é você fazer o tijolo até uma certa altura e dali você colocar vidro, por exemplo, e só fazer o telhado, né, e os pilares ali para segurar o telhado, obviamente. Então vejam que você tem muitas opções, né, hoje em dia tem domos, por exemplo, que são, pré-moldados também, que você pode montar em casa, e fica legal, fica bonito, fica diferente e também
tem um formato ali acústico e geralmente ele é acabamento em madeira, então termoacústico. Então você vai tendo várias opções de construção que você praticamente não precisa de mão de obra. Talvez você vai ter que contratar ali para cara para instalar a privada, o chuveiro, a parte elétrica, alguma coisa. Mas a parte da montagem da estrutura da casa você pode fazer sozinho, né? Você mais um brother aí. Então, o que eu penso hoje é que a melhor opção para quem quer sair do aluguel é comprar um terreno que esteja acessível, geralmente metade do preço que você tem para investir, né? E aí a outra metade você vai fazer os custos da casa aos poucos, né? Para que você possa amortizar também o terreno, né? Não ficar pagando juros pra caramba. Então, essas aí são somente algumas opções que existem para você tentar, nem que seja construir uma coisa mais minimalista no início, né? E você viver um pouco mais apertado ali, principalmente o cara que é MGTOW, né? Não precisa de muita coisa, basta um um quarto ali, uma cozinha, um banheiro, né? Você pode começar assim, até você ficar menos apertado com as prestações, e aí você vai depois expandindo, porque o terreno é seu, você vai melhorando, fazendo melhorias, né? Então, são algumas opções, galera, que eu tô mostrando aqui para você tentar, se a tua situação, né, de estar no aluguel, você tentar ter um imóvel próprio. Hoje em dia, se você consegue um aluguel legal, barato, também é uma boa opção ficar no aluguel. É melhor você ficar num imóvel bom, alugado, que não seja tão caro, do que você se endividar pro resto da vida, 30 anos aí, pra morar num imóvel mais ou menos que é teu. Que você, lá nos 60, 70 anos de idade, você vai falar, é meu, né? E aí vai morrer dali a pouco. Então não faz muito sentido. Realmente tem que ser muito pé no chão nessa hora, pra não se ferrar totalmente, né? E é isso, galera. Fica aí o papo pra vocês. O Brasil tá complicado, né? A questão de financiamento, você tem que dar entrada. Então, muitas vezes, você já torra a tua reserva toda ali, e o banco faz isso de propósito, para que você não possa já amortizar as primeiras prestações, que são as mais caras, com mais juros, né? E às vezes você fica apertado porque torrou a tua reserva, e tem toda essa questão, né? E aí, se você compra o terreno e você tem a entrada, se você torrou a tua reserva, você não tem como construir a casa, né? Aí você não pode alugar um pedaço do terreno para alguém, porque não é permitido pela prefeitura. Então, assim, é complicado, cara. Complicado. Se alguém souber outras soluções, eu ficaria muito feliz em saber. Deixa aí nos comentários, galera. Deixa o like. E não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço para vocês.